te dar um negócio para você se animar antes da live. Tá ao vivo. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre assédio moral. Daqui a pouco está entrando junto comigo o professor Anderson Paulino. Daqui a pouco está entrando junto comigo o professor Anderson Paulino. Ah, tá. Quer falar com ele pelo Zoom ou quer ver o chat? Quero que eu isso aqui. Deixa eu baixar para você. Vamos lá, aqui. Quer ver o chat? Quero que eu isso aqui. Deixa eu filmar. Alô, gente, tudo bem? Boa noite, são 6h04 e hoje nós temos a honra de receber o professor Anderson Paulino. Não liguem, tá, gente? Eu estou um pouco rouca. Professor Anderson, é uma honra te receber aqui, né? Já tem um monte de gente entrando, e aí eu estou muito, muito feliz de te receber aqui. A gente vai estar aqui simultaneamente no Facebook e no Instagram. Quero agradecer, inclusive, ao pessoal. Nosso último vídeo teve cerca de 17 mil visualizações. E eu quero que vocês saibam que você é parte disso. Então, muito, muito obrigada, tá? E não esquece de deixar o seu curtir lá na página do Face. E não esquece de você curtir também o Instagram da gente, que daí você acha mais rápido as coisas, tá? Nós estamos fazendo uma série de lives informativas, porque informação é poder, e já que a gente está com tempo para estudar, bora estudar, beleza? Eu gostaria que você se apresentasse, professor. É uma honra muito grande ter você aqui fazendo essa live. Boa noite, Bia. Eu que agradeço esse convite, fico muito honrado, muito alegre de poder estar aqui conversando com você e com o seu público, que é bem grande, né? Assisti às lives anteriores. Bom, eu sou professor na Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, sou também orientador pedagógico, sou professor de Educação Física, orientador pedagógico, tenho mestrado na área de Educação e 2 especializações em Gestão Pública, uma em Liderança e Gestão Pública pelo CLP de São Paulo e uma pela Unifesp em Gestão da Educação Pública. É isso. E é colega de rede, né? Sim, foi a primeira coisa que eu apresentei. Eu sou funcionário público municipal, servidor público municipal, muito preocupado, inclusive, com os rumos da gestão pública no nosso Brasil, né? Sem dúvida, é preocupante. Eu quero dar uma boa noite antes de começar aqui nas perguntas. Se você tem dúvida, deixa aí embaixo a sua pergunta. Eu estou olhando para cá e estou olhando para lá, porque a gente está simultaneamente no Facebook e também no Instagram. Não esqueça, deixe, como sempre, a sua pergunta aí embaixo, que a gente vai respondendo. Aqui atrás tem o pessoal, só para anotar aí a sua pergunta, tá beleza? Boa noite, Letícia. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Neuza. Eu estou falando do pessoal do Instagram, depois eu vou falar o pessoal do Facebook. Neuza Santana, boa noite. Cristiane Gonzalez, Jonatas, Mary, Diego, J. Vergueiro, Sayonara, Alisson, Elisete, Patrícia, Ana Ribeiro, Silvia, Thaís Blomfield, um monte de gente. Muito obrigado pela sua presença. E
marque alguém. Sabe de algum caso de assédio? Marque alguém. Na nossa live sobre violência doméstica, por conta de uma pessoa que marcou outra, a gente conseguiu ajudar uma menina que não... A gente está, inclusive, em andamento com isso, uma menina que passou por uma situação de violência doméstica. Então, você pode ajudar uma pessoa. Coloca aí, marca aí, não deixa de marcar. Sabe daquela sua colega que não está legal e está precisando de informação? Marca o nome dela aí, ok? Pessoal do Facebook. Muito obrigada, Sabrina Paula, Mônica, Camila, Adriana Brasil, Luiz, Andréia, Luciana, Fátima, e tem um monte de gente já. Então, Camila Almeida, Michele Medeiros, muito obrigada pela presença de todo mundo aí. Lembrando que a live de hoje é muito, muito importante, nós temos a honra de estar falando com alguém entendidaço do assunto, beleza? Hoje o assunto é assédio moral na gestão pública. Todo mundo é servidor concursado, todo mundo é igual, e aquelas coisas que a gente ouve, mas... justamente porque todo mundo é concursado, não existe assédio. Isso tudo é história da carochinha. Professor Anderson, o assédio, na verdade, a primeira pergunta é: o que é, de fato, assédio moral? Quer dizer, assédio. Sim, então, Bia, esse é um tema bem complexo, muito comum, né? Muito falado e muito complexo. Não existe uma definição consensual do que vem a ser o assédio. Então, existem várias literaturas, né, que tentam abarcar, estudar, pesquisar, né, esse fenômeno, mas, basicamente, há um consenso em torno da ideia de que o assédio moral, né, ele é um fenômeno que inclui ações repetitivas de perseguição, ele inclui componentes como a discriminação e a humilhação, são dois componentes muito fortes do assédio moral. E a tentativa no serviço público e no privado, a tentativa de afastar o outro, né, de eliminar o outro, seja no público, seja no privado. Só que o serviço público ele tem ainda tem, né, essa diferença em que o servidor público ele não pode ser, né, mandado embora. Então, o assédio moral no serviço público acaba sendo mais doloroso, mais cruel, justamente porque esse elemento da exclusão da pessoa, ele acaba não ocorrendo com tanta facilidade, né? Esse assédio é mais recorrente, por exemplo, nos cargos onde se ganha menos, ou não tem uma via de regra para isso. O assédio cometido no setor público, ele é um assédio somente contra os menos favorecidos, ou ele acaba afetando tudo. Ou ele é mais recorrente em quem ganha menos, por exemplo. No serviço privado é muito comum, né, que a pressão venha de cima para baixo e naquela coisa do lucro, né, um sistema capitalismo, né, a necessidade do lucro, dos resultados, do atingimento de metas. Então é muito comum que essas coisas acabem, de fato, caindo nas costas daqueles que estão lá na base, né, fazendo o trabalho mais duro, mais vil, né, mais braçal. O serviço público tem uma diferença, né, porque não tem essa coisa da busca insana pelo lucro, né? Ele acaba acontecendo de uma maneira um pouco diferente, e ele pode se dar em todas as esferas, desde o mais alto escalão, né, os primeiros escalões, até
entre iguais, inclusive, hein? Existe o assédio moral, que é chamado de assédio moral horizontal, que ele se dá entre pessoas que têm ocupam o mesmo cargo, né? A mesma função dentro de um setor, né? O que seria um assédio moral horizontal, por exemplo? Então, o assédio moral horizontal seria, por exemplo, vou dar um exemplo de uma escola, que é aquilo que eu habito mais, né? Um conjunto de professores, um conjunto de P1, né? Aquela professor 1 resolve se colocar contrário a uma professora 2, né? Aquela triste rivalidade que, infelizmente, existe em algumas escolas, né? Se criou. Então, pode-se criar um esgotamento, né? Das relações do ambiente, né? Da atmosfera daquele ambiente, seja com a utilização de situações depreciativas, né? Calúnias, inverdades, né? Manipulações, falhas na informação. Enfim, o assédio ele se dá por meio de várias formas, né? Sim. E isso vai esgotando a relação, né, entre as pessoas, de modo que a pessoa pode simplesmente surtar, adoecer, ou antes disso, pedir para sair, né, daquele lugar, pedir remoção, né, para evitar viver aquela saga, né, aquela depreciação do seu local de trabalho, das suas condições de trabalho. Se a gente pensar que todo mundo faz concurso e que não tem razão de ser você perseguir um que... Você não vai roubar, né? Porque, assim, você pensa no setor privado, um comete um assédio com o outro porque você vai roubar a vaga do cara, um exemplo. Mas por que praticar o assédio no público, uma vez que você só entra por concurso, né? E tem uma série de exigências e tudo, é uma situação diferente. Para que se cometer esse assédio? Por quê? Qual o motivo de você cometer assédio se você não vai pegar o lugar do cara, por exemplo? Então, isso aí que você pergunta é fundamental, é o que distingue o público do privado, né? Em geral, no serviço público, o que acontece é a busca por cargos, no caso do Rio de Janeiro, né, que até pouco tempo atrás tinha a tal da incorporação, né? Então, incorporação é essa busca por esse tipo de coisa que, em geral, está ligado ou a poder, né? Ampliação dos seus espaços de poder, ou um ganho pessoal, né? Conseguir uma gratificação, conseguir incorporar um valor ao seu salário, ou conseguir um cargo que te dá um salário legal, né? Ainda que você não leve para a aposentadoria. No serviço público, o assédio moral está muito ligado a esse tipo de situação, de disputa, né? É uma disputa de poder, em geral, começa com uma diferença, né? Uma dificuldade de lidar com a diferença do outro, né? E aí dispara uma série de situações que eu acho até interessante a gente falar do o que não é assédio moral, para a gente poder entender o quão é importante a gente lutar pela bandeira do assédio moral, mas considerando o que seja de fato o assédio moral. O assédio moral, vamos lá. Dê um exemplo de assédio moral, por exemplo, dentro de uma unidade escolar, seja ela federal, municipal ou estadual. Um exemplo, dá, por favor, um exemplo do que é uma situação de assédio, por exemplo. Então, a sua pergunta é boa para a gente fazer justamente esse exercício o que não é o assédio moral. Então, não é assédio moral, por exemplo, aqueles rompantes esporádicos
de poder, de arrogância, que é o que se chama de gestão por injúria. A gente tem um costume de aliar qualquer ato intempestivo do diretor, do coordenador, do nosso superior. O cara bateu na mesa e falou um palavrão. A gente acha que está sendo assediado. Não, isso não é assédio. Isso é gestão por injúria, né? O cara arrogante, mal educado, né? Ou não está bem naquele dia, falou um palavrão, até te xingou, né? De repente, isso não pode ser chamado de assédio moral. Em geral, a gente chama isso de assédio moral. A gente fala, o meu diretor está me assediando, ele me xingou na frente de todo mundo. Não, isso não é assédio moral, né? Aliás, isso inclusive, é até previsto já no Código Penal. Você não precisa nem esperar, você pode ir na delegacia dar queixa por calúnia, por injúria, por difamação, por ameaça. Tudo isso já está previsto no Código Penal. Você não precisa dizer que isso é assédio moral, até porque isso não é assédio moral, né? Então, o que seria o assédio moral? O complexo é isso, que o assédio moral ele se nutre dessas coisas. Ele se nutre também desses tipos de acontecimento. Mas aí que tá, tem uma outra nuance. O assédio moral, em geral, ele não é assim escancarado. Ele é subreptício, né? Ele é às escondidas, né? Existe uma manipulação que ela é quase sempre ocultada, ela não está à mostra. O diretor que está assediando um professor, ele não trata mal, às vezes até na frente dos outros trata muito bem, inclusive, né? Companheiro fulano, companheiro ciclano. Eu conheço um coordenador que adora chamar os outros de companheiro, muito dócil, muito gentil, mas por trás, na ânsia de ter poder, cargo, incorporações, de morar na Zona Sul, né? Comete as maiores atrocidades, sem pestanejar, sem chorar, sem se lamentar, né? Então, quais são os componentes? Se você se sente humilhado, isso é um sinal. Se você se sente discriminado, isso é outro sinal. Abuso de poder. Se o seu superior hierárquico está abusando do poder que ele tem, isso é um sinal. Manipulações perversas. A mãe do aluno vai na escola e faz uma queixa do professor. Aí o diretor vai, faz a ata, registrando a queixa da mãe e guarda. Não mostra para o professor. Isso é uma manipulação perversa, sobretudo se depois ele usa dessa ata para mandar para a CRE ou para o secretário de Educação pedindo para tirar o professor da escola. Então, veja, não deu nem ciência para o professor daquela queixa, não resolveu o problema dentro da escola e foi pedir para o superior hierárquico para tirar o professor da escola com base naquela ata ali, né? Isso é abuso de poder e manipulação perversa. E mais, a tentativa de excluir aquele profissional daquele ambiente de trabalho, percebe? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é todo conflito, não é todo xingamento, não é nem toda agressão, né? Que pode ser chamada de assédio moral. Só um minutinho, já vou voltar para as perguntas. Jaqueline, boa noite. Sônia, boa noite. Que o pessoal fica irritado quando eu não dou boa noite, sabe, Anderson? Tá. Jaqueline, Sônia, Ocimar, Ana Paula, tem um monte de gente aí. E boa noite para todo mundo, tá bem? Como provar essas situações de assédio? É a primeira pergunta. Abre-se um processo como provar e o que fazer quando você sofre o assédio? Essa pergunta é ótima, Bia, porque nós criamos dois fantasmas que eu acho
muito nocivos. Eu tenho defendido isso. Primeiro, a gente está errando quando a gente chama tudo de assédio. Qualquer conflito na escola, a gente chama de assédio, né? A gente está banalizando, desgastando essa palavra, né? Esse conceito, né? Essa ideia. Qualquer conflito que acontece com a gente chama de assédio. E eu já falei, existe gestão por injúria, existe gestão por estresse, que não é assédio moral, mas aí que está o conflito. O conflito é algo muito comum nas relações humanas, né? Uhum. E se as pessoas sabem se utilizar dele, dali podem surgir boas ideias e boas iniciativas. Um conflito não necessariamente é algo ruim, né? Então, o que diferencia? O que diferencia é a repetição disso ao longo do tempo. E aí a literatura ela sugere que algo que não aconteça numa rotina em cada caso é um caso, tá? Todos os casos têm que ser analisados individualmente. Mas, no geral, grosso modo, se aquilo não está acontecendo pelo menos semanalmente ou quinzenalmente com você, e se não está acontecendo ao longo de pelo menos 6 meses, isso não caracteriza o assédio moral. Então, aí que a gente criou o outro fantasma, né? Um fantasma é chamar tudo de assédio. E qual é o outro fantasma? O outro fantasma é a gente desistir, achando que é muito difícil provar o assédio moral. Não, não é difícil. Eu tenho defendido isso, não é difícil, ou melhor, difícil não é impossível. A gente criou um bloqueio, a gente acha que é impossível comprovar o assédio moral, né? E não é impossível. Só que a gente tem que entender que fenômeno é esse, como ele acontece, como ele se caracteriza, para a gente ir juntando as condições, e lá na frente, após uns 6 meses, quem sabe um ano, existe assédio moral no serviço público que dura 6 anos, 7 anos na literatura, já existem casos comprovados de assédio por 7 anos. Então, no serviço público, é comum que o assédio moral ele só seja possível de se comprovar a partir de um determinado período, que na literatura que eu uso, né, da Marie-France Irigoyen, que é a maior especialista no assunto no mundo, né, ela sugere isso. Algo que acontece semanalmente e acontece mais de 6 meses, isso já está caracterizando o assédio moral. Fora aqueles outros componentes que eu já falei, né? E o que fazer quando você consegue ter as provas? Você procura a justiça, você procura a polícia, você procura o seu... que geralmente é cometido pela chefia, você procura um exemplo, no caso da gente, que é a educação, procura, sei lá, o coordenador da CRE, ou procura a SME, ou no caso da saúde, tem o chefe, mas é ele que fez, enfim, a quem você procura? E aí vem uma pergunta já junto com essa. Procurou, e se não der jeito? Faz Isso. o quê? Então, como eu falei, cada caso é um caso, gente. A gente não pode generalizar. Eu estou falando aqui abstratamente, né? Pode ser que o seu caso específico não caiba nesse roteiro mais geral que eu vou passar, entendeu? Então, leva isso em consideração. Não é uma regra única, né? Agora, consensualmente, o que essa autora, que é a autora que eu tenho mais me baseado, e foi a partir dela que eu toquei meu caso de assédio moral, foi com base nessa literatura da Marie-France Irigoyen, ela sugere o seguinte: primeiro, tente esgotar dentro do seu próprio ambiente de trabalho todas as possibilidades de resolver o problema. Por quê? Porque existem casos onde o seu superior hierárquico, ou até o seu companheiro de trabalho, ele toma atitudes que são danosas para você,
que te humilham, que te discriminam, mas às vezes ele não está se dando conta disso, ele não tá fazendo intencionalmente. Então, para você se certificar de que você deu a ele a chance dele mudar, o que a gente pode fazer? Primeiro passo é ir conversar direto com a pessoa. Mas se a sua relação já não está legal com ela, você já não sente mais bem, procura um representante do seu segmento. Vamos falar na realidade da escola pública. Né? A gente tem o Conselho Escola-Comunidade. A primeira coisa a fazer, incluir na ata, na reunião do seu segmento, se você é merendeira, tem que ter lá as reuniões do segmento dos funcionários, você pede para botar em ata o fato que te aconteceu e você pede ao representante do segmento que te ajude a resolver isso. Pronto. Então, você já tem documentado dentro da escola, né? Mas você já informou para os seus iguais que está acontecendo um problema, que está te incomodando e você está pedindo a ajuda do representante do seu segmento para ajudar. Né? Bom, esse representante do segmento, ele deveria levar isso para a reunião geral do SEC, incluir isso na pauta e falar lá. Lá vai estar o presidente do SEC, que é o diretor da escola, vai estar o representante dos professores, dos pais de alunos, dos funcionários, né? E da associação de moradores, se tiver. Bom, então você já tirou o problema só de você e você já está compartilhando com a comunidade escolar que está acontecendo um problema ali e está pedindo um apoio, né? Esse é o primeiro passo, Bia, é tentar resolver dentro do espaço da escola, e aí você tem várias formas, você pode ir falar com a pessoa, você pode buscar o SEC, que é o órgão máximo da democracia, da participação na escola, né? Você pode pedir que isso seja comentado na reunião geral do SEC, que aí vai abrir para mais pessoas ainda, né? E aguardar. Tem que aguardar, não tem jeito, né? Mas se não der jeito... Isso, aí que tá. Não deu jeito. Qual é o segundo passo? Ouvidoria. Então, se você já tentou na escola resolver o problema, tem isso escrito, tem isso lá, já pede até certidão de inteiro teor dessa ata, né? Tentou resolver isso dentro da escola, ali dentro das 4 paredes da escola. Não conseguiu, ouvidoria. Na ouvidoria, você já inclui quem na história? Nível central ou nível intermediário. E aí, obviamente, vai ter que aguardar, né? Um trato disso, mas você tem como comprovar, né? Que você entrou com a ouvidoria, você tem o número da ouvidoria, né? Você vai também imprimir isso, vai guardar, né? E aí, se não der jeito? E se você recorreu ao SEC? Assim, hipoteticamente falando, você vê pelos grupos isso, né? Ah, poxa, procura... Eu já li, eu nem lembro aonde, mas já li coisas do tipo. Procura o SEC, abre uma ata, aí a pessoa fala... Ah, eu não quero me indispor. Ah, eu vou ser perseguido. Ah, eu isso, eu aquilo outro. Alguém pode ser perseguido porque pediu para abrir uma ata, por exemplo? De maneira alguma. Não pode de maneira alguma. Qual é o peso de se registrar em uma ata? O papel do representante do SEC, ele é escolhido pelos seus pares, ele é eleito. O representante do SEC, ele é eleito pelos seus pares para representar a voz dos seus pares. O SEC, ele é uma instância que visa democratizar a escola, né? O espaço, e a democracia a gente sabe que é o espaço de conflito, né? É o espaço onde existe a tensão, mas é também um espaço das minorias. Então, você pode ser
única pessoa da escola que está sendo incomodado. Você tem o direito de levar para a pauta do SEC, do seu segmento, essa sua queixa, porque a democracia não vai para a ata só o que a maioria escolheu. Democracia não é isso. Democracia é dar espaço, voz e vez para todos e para cada um. Exato, né? exato. Então, se a sua queixa, se o representante do seu segmento não levar isso para a reunião central, ele vai depois assumir a responsabilidade por isso, né? Agora, está documentado, você pede a certidão de inteiro teor e você já fica com aquele documento a seu favor. Mas então, aí foi, não fizeram nada, nível central, né? A ouvidoria, em geral, ela fica no âmbito da CRE, né? Tem os ouvidores, né, gerais, ficam na... Eu iria, no nível central, tentar... Então, na escola não resolveu, na CRE não resolveu, eu iria no nível central, tentar uma audiência com a secretária, com alguém do gabinete, para transmitir essa informação. Com ou sem o CEP. Aí é uma opção sua, né? Eu iria primeiramente sem o CEP, né? A lógica é sempre essa, tentar resolver institucionalmente dentro e não dando. Aí começa a usar as instituições externas, né? Então, depois que eu esgotei todas as possibilidades de resolver internamente o meu problema, cheguei lá na secretária fingiu que me ouviu, me deu cafezinho, me deu biscoitinho, aí marcou uma reunião, aí eu fui, aí depois, 3 meses depois, outra reunião, mais café, biscoitinho, e nada muda, nada acontece, aí é hora do sindicato. E se o sindicato não der jeito também? Se o sindicato não conseguir te ajudar, que haja pelo menos essa possibilidade de uma reunião para você também documentar isso, né? Que tentou você, depois você tentou via sindicato. Você usou todos os mecanismos institucionais, né, à disposição para tentar resolver. E não deu. Aí não deu. Ministério Público do Trabalho. Foi o que eu fiz, o meu caso foi muito parecido com isso. Depois de tentar todas as formas de resolver a coisa internamente, depois de resolver no nível de CRE, depois resolver no nível de SNE, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, aí com toda essa documentação, com essa farta documentação, né? E estou no aguardo do desenrolar das coisas. Gente, lembrando que a gente aqui não está falando de Prefeitura do Rio, Estado, município de São João ou sei lá outro. Na verdade, tanto eu quanto o colega, né, somos da prefeitura, mas aí fica mais fácil dar um exemplo, porque é um mundo do qual nós compartilhamos. Mas isso pode acontecer em vários outros lugares e vários órgãos, né? É um assunto que acontece em vários lugares. Então, é só para a gente deixar claro que a live não é para um público, é para todos. Vamos lá, tem pergunta aqui da galera que está assistindo, que eu estou vendo subir aí. Qual é o tipo de comprometimento que alguém num cargo de gestão deve ter e onde se ultrapassa essa linha entre postura de gestão e assédio com esse tipo de profissional? A pergunta é do Alexandre. Você entendeu ou quer que eu leia novamente? Entendi. Alexandre, te agradeço muito. Essa pergunta é uma pergunta excelente, porque eu queria mandar, eu estou vendo aqui que o meu filho Micael está assistindo. Micael, um beijão para você, te amo. Essa pergunta Momento é muito pai passando na sua timeline. Vai. Essa pergunta é muito boa, Bia, porque uma das coisas que a gente vai precisar para provar o abuso de poder é justamente
se apoiar tanto na legislação, e aí eu estou falando de Constituição Federal, de LDB, mas também nos documentos da escola. Então, a escola tem um tal de projeto, ou deveria ter, projeto político-pedagógico, né? Então, veja, se lá no projeto político-pedagógico da escola está escrito que um dos princípios, dos valores que a escola resguarda é a relação família-escola, a escola ela preza por estreitar os laços entre a família e a escola. Não pode um gestor ouvir a queixa de um pai, anotar essa queixa, sugerir que o pai vá no conselho tutelar daqui. Percebe? Ele pode até fazer isso depois que ele tentou internamente, com base nos valores da escola, resolver o problema de uma maneira fraterna, de uma maneira pedagógica. A escola é o espaço da educação, da civilidade, da amorosidade, da fraternidade, da alteridade, todos esses dados aí, né? Então, se no PPP da escola consta que a escola preza pela relação família-escola, e na hora que um pai vai reclamar da ação do professor, o diretor já manda ir para a delegacia, porque ele não gosta daquele professor, viu naquilo uma chance de tirar o professor da escola, orienta o pai para ir na delegacia ou no conselho tutelar. Isso é abuso de poder. Ele está atropelando o projeto pedagógico da escola para resolver um problema pessoal dele com o professor. Percebe aí? É aí que a gente vai pegar essas manipulações perversas. Por isso que eu falo, dá para provar, sim, o que é assédio moral. Em caso de assédio moral na escola pública, é possível de provar. Só que a gente tem que estar acordado para isso, gente. A pessoa que escreve a ata na escola é a pessoa mais importante daquele momento, gente. E se você entra numa reunião de conselho de classe de centro de estudos, ninguém quer escrever ata. Aliás, para o próprio SEC, ninguém quer se candidatar para o SEC, não é verdade? É muito difícil as pessoas quererem se candidatar. Geralmente tá é uma dormindo. coisa do tipo assim, é você? É você? Exato. Você quer ir? Exato. É uma coisa meio assim. É aí que começam as brechas para o assédio moral. Quando a gente não toma nas mãos a rédea do nosso destino, a gente deixa que outras pessoas levem o nosso destino para onde elas quiserem. Percebe? Exatamente. Então, respondendo ao Alexandre, é isso. A escola tem um projeto político-pedagógico e lá tem o marco referencial, o marco situacional, o marco operatório. Tudo isso que está escrito ali tem que acontecer no concreto, na realidade do cotidiano, entendeu? Se o diretor atropela isso e resolve um problema da escola de um outro jeito, ele está dando brecha para a gente provar que ele está abusando do poder que ele tem, entendeu? Cadê? A pergunta agora é do Cristiano Gonçalves. Quem sofre assédio moral pode pedir para trabalhar em outro lugar? E agora vai a minha pergunta junto com a dele. Por que é tão difícil trocar essas pessoas quando elas pedem para sair desses lugares? Bom, olha só, a primeira pergunta é se a pessoa pode trocar... Se a pessoa pode trocar em cima assediada, é isso? Isso. Se ela está realmente sendo assediada, aí vem aquela história. Se não for conflito, se não for gestão por injúria, se não for gestão por estresse, se não for violências, né? Se não for isso, se for de fato assédio moral, eu não trocaria. Eu comprovaria. Pediria ajuda do Anderson, da Bia, do Zé, e vamos comprovar que é assédio moral, entendeu? Não recua, não. Porque eu acho que as pessoas têm muito medo, né? Eu acho que as pessoas têm. Mais fácil. Chega no RH, pede para trocar e ponto, né?
Eu acho que a gente tem que começar a enfrentar, a mostrar que tem um limite nessa história, entendeu? Você pode ser ministro da educação, pode ser juiz de direito, pode ser secretário de saúde, mas se você comete assédio moral, a gente tem como provar isso. A gente tem que começar a despertar essa consciência no servidor público. O serviço público vai melhorar muito quando a gente despertar para esse tipo de postura. Tem mais outra pergunta. É uma afirmação no início e uma pergunta. Mas na maioria das escolas, o SEC tem caráter consultivo, justamente pelo presidente do SEC ser o diretor da escola. O que você acha isso? Pelo que eu entendi, o SEC, que é a quem a gente recorre, o servidor passou uma situação de assédio moral, você recorre ao SEC, né? Mas aí que está, o SEC tem na figura central do diretor, na figura central o diretor. Inclusive, eu acabei de ler agora exatamente isso, que deixa eu até ver se eu acho aqui o nome da pessoa. Bia, quem é a melhor pessoa para redigir a ata? Porque aí vem a questão. Você passa uma situação de assédio, aí você vai procurar o SEC, sendo que o SEC tem uma figura central ali. Quando eu digo central, tem a figura do diretor, que é a pessoa que está à frente da escola. Eu estou falando numa situação hipotética do assediado, né, ter que se deparar com o agressor. Ele quer até falar. Mas e aí? Se quem está no SEC é o diretor? E aí você pede para abrir uma ata, mas é aquele cara que fez isso que vai redigir essa ata? Beleza, aí vem a pergunta, como enxergar isso tudo, né? Quem é a melhor pessoa para redigir essa ata? O que você acha dessa situação do diretor estar no SEC? Como é que funciona isso tudo? São a pergunta dos internautas. Bia, essa pergunta é ótima, sabe? E aí é uma missão para você, Bia. Ano que vem, quando você assumir o cargo de vereadora lá na Câmara. Né? Porque isso é um imbróglio mesmo. Primeiro, a primeira pergunta, né? De fato, no nosso regimento interno do SEC, o SEC do município do Rio de Janeiro, ele só tem um caráter consultivo. Mas não é essa a orientação que vem do MEC. A orientação do MEC é que tem um caráter deliberativo também. Então, eu acho que os vereadores, a Câmara de Vereadores, vai precisar pensar uma maneira de criar um instrumento para obrigar o gestor, o diretor da escola, a seguir um certo protocolo dentro da escola para reuniões comunitárias. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores não pode legislar sobre o SEC. Porque o SEC é pessoa jurídica de direito privado. O SEC ele é como se fosse uma ONG dentro da escola. Ele não tem ingerência direta do poder público. Qual que é a estratégia para isso acontecer? A gente obriga que o diretor seja automaticamente o presidente do SEC. Mas isso no Rio de Janeiro é assim, em outros lugares não é assim. Não necessariamente funciona dessa forma. Então, a gente vai precisar obrigar o diretor de escola a seguir um certo protocolo. E esse protocolo pode, inclusive, definir como que se escolhe quem escreve a ata, como se escolhe o relator da ata. Vai ser votação? Vai ser rodízio? Cada reunião, um segmento fica responsável por redigir a ata? Não sei, isso está em aberto, porque ninguém se preocupou com isso até hoje. Aliás, todo mundo foge, né? Foge de redigir a ata, né? Você percebe que é o contrário do que acontece no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Assembleia. Todo mundo quer ser o relator dos projetos, né? Na escola, a gente, em vez de estar brigando para ser o relator, não. A gente está fugindo de ser o relator.
aí depois a gente reclama da falta de democracia na escola. Claro, nós não estamos ocupando esses espaços democráticos, percebe? Então é isso. Sim. O SEC é um conselho consultivo no município do Rio de Janeiro. Porque eu, por exemplo, eu fui subsecretário de Educação em São João de Meriti, e lá o conselho escolar ele tinha um caráter deliberativo também, sobretudo para as verbas do PDDE, né? Me explica o que hoje, né? O que é o SEC? Porque a gente tem internauta aí novo, e aí fica a pergunta: o que é de fato o SEC e qual deveria ser o papel do SEC dentro das escolas? O SEC é essa instância máxima. Eu sonho com um dia em que o SEC vai dirigir as escolas. As escolas elas serão geridas pelos seus SECs, né? Vai ser o sistema de autogestão, né? Meu sonho é esse. No futuro, as escolas públicas elas vão ser geridas pelo resultado do que é orquestrado no SEC, e não pela figura do diretor, né? Interessante. É a horizontalização, né? É a horizontalização da gestão. O SEC como eu disse, né? É como se fosse uma empresa, né? Pessoa jurídica de direito privado. Ela tem um CNPJ próprio, ela serve, dentre outras coisas, tanto para regular a democracia na escola, como para receber as verbas federais. Foi a forma em que o governo federal encontrou de mandar o dinheiro direto para a escola, naquele programa PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. A única forma que tinha era essa, era criar uma pessoa jurídica, né, com CNPJ forte, próprio, mas, ao mesmo tempo, a serviço da escola, daquela unidade escolar. Então, se criou essa figura do... É SEC em alguns lugares, em outros lugares é Associação de Pais e Alunos, em outros lugares são Associação Escolar. O nome varia um pouco, mas, em essência, é isso. Ela tem essa coisa da democratização das verbas públicas e a democratização da gestão escolar, né? Pena que é um espaço subutilizado. Aliás, eu diria que, atualmente, é muito mais utilizado para oprimir do que para democratizar. Porque, em geral, quem compõe o SEC são aqueles mesmos de sempre, né? Ganham umas certas regalias aqui, umas regalias ali, né? E aí fecha com o diretor, né? Fecha com o presidente do SEC, e aí ninguém sabe de nada, a coisa vai andando, vai tocando, e não se discute os problemas, não se pensa junto as soluções, né? Eu já vi coisas naquela CPI do assédio moral que aconteceu na Câmara do Rio em 2018. Eu ouvi cada história envolvendo sexo que realmente de arrepiar. A gente tem mais perguntas, na verdade. Na verdade, tem uma... Peraí, só um segundo. Guarda Municipal, não é educação. Ser convocado para reunião em dia de trabalho não remunerado, exemplo, um servidor que trabalhe por escala, vamos colocar assim. Ele trabalha hoje numa escala de 12/36, suponhamos, né? Amanhã ele estaria em casa. Aí ele trabalhou hoje e amanhã ele tem que ir para uma reunião. Aí ele trabalhou no outro dia ele tem que ir para outra reunião. Só ele. Os outros que trabalham na mesma escala, não. Ser convocado para reunião em dia de trabalho não remunerado, dia não letivo ou folga, ou qualquer coisa assim, é considerado assédio? Pergunta do Charles. Ótima pergunta, Charles. Então, é aí que a gente vai percebendo, Bia, a relação que existe entre o assédio moral e esses outros tipos de fragmentação das condições de trabalho, né? Então,
Se isso aí está acontecendo com ele ao longo de 6 meses, 4 a 6 meses, é assédio moral. Se isso aconteceu esse mês que vem não aconteceu, aí passou mais um tempo, voltou a acontecer, se não há uma regularidade, é gestão por estresse. O patrão dele, o chefe dele, pode estar estressando ele, sim. Isso pode causar danos a ele, sim, entendeu? Ele pode reclamar, sim, a respeito disso, mas não dá para dizer que isso é assédio moral. É aí que está a diferença da coisa. Porque o assédio moral ele tem essas outras características, né? Tem que ser repetitivo e prolongado no tempo, tem que ter esse abuso de poder, então tem que ver se esse chefe está abusando ao fazer isso, ou isso pode ser, vez ou outra, pode ser utilizado, entendeu? Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado com mais cuidado. Mas, a princípio, é uma gestão por estresse que periga, sim, se tornar um assédio moral. Alexandra Voglio, acho que é esse o nome. Boa noite, Bia. Boa noite, Alexandra. Por que nos casos de assédios, de desrespeito ao trabalhador, é tão difícil trocar de escola? Então, eu realmente eu nunca me deparei com essa situação, porque, em geral, quando ocorre o assédio no serviço público, o objetivo do chefe é tirar aquele cara da escola, né? Em geral, é aquele professor ou a merendeira que é questionadora, que não é Maria vai com as outras, né? Que não aceita inverdades, compactuar com coisas erradas. Então, essas pessoas, ou aquele professor muito competente, né, que consegue questionar e criticar autonomamente as coisas. Então, essas pessoas, em geral, elas são mal vistas e são perseguidas, e cria-se, então, um ambiente de estresse e até de assédio, visando o quê? Tirar ela da escola. Então, eu não entendo como é que essa pessoa teria dificuldades de sair da escola, porque me parece que o gestor adoraria dar um nada opor para essa pessoa, né? Vou te dizer, vou te dar um exemplo prático. Há muitos anos atrás eu soube de um caso assim. O que acontece? A pessoa é merendeira de escola pública, né? Merendeiro de escola pública, que eu não quero falar o nome porque não vem ao caso, até porque isso já aconteceu há muitos anos atrás. E eu tenho muitas amigas merendeiras, a minha filha de casamento é merendeira, enfim. Mas uma pessoa estudava, digamos assim. E aí ela tinha, na época, o direito aos dias de prova. Porque quando você está em dia de prova na faculdade, enfim, você vai lá e apresenta o papel que você está em dia de prova e você ganha o dia. Nessa mesma época, um outro servidor que levava comida diferente, que isso não pode, no joguinho americano para a diretora, isso aconteceu muitos anos atrás mesmo, estava passando um problema do qual precisava se ausentar. Só que se duas pessoas se ausentassem, ia ter um problema na cozinha. O que aconteceu? A direção em questão mandou reunir todo o grupo e disse: olha, essa que ia te dar o dia de prova é uma pessoa, como você acabou de falar agora, que contesta, que não, quando não acha certo, não acha certo, e todas essas situações. A outra, em contrapartida, é aquela pessoa sempre muito risonha, caladinha, que leva a comida no dia que é ovo cozido, por exemplo, leva arroz, feijão e ovo frito. E aí, o que aconteceu? Essa direção juntou todo mundo no refeitório e disse para essa pessoa que estava estudando: se você tirar os dias de prova e não abrir mão para a colega, ou seja, teoricamente, a pessoa do dia de prova estava dentro da lei, a outra que não estava. Se você não abrir mão, eu vou tirar o famoso dia do mês de todo mundo, que naquela época tinha. E aí
ela fez isso todo com o grupo todo falou, eu preciso decidir, eu preciso decidir, eu preciso decidir. Não sei o que, e ela ficou ali acuada, na situação de, se ela pegar e falar assim, não vou tirar, ela não vai ficar, aspas, mal com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, pela coisa toda, ela era a única pessoa dentro da lei. E aí essa pessoa falou para a direção da escola o seguinte, tá bom, tudo bem, mas eu não trabalho mais aqui. E a pessoa riu e disse, enquanto eu estiver trabalhando aqui, você vai ficar aqui sim, porque eu quero que você fique aqui. Aí é onde eu quero chegar. Não sei, Anderson, se é uma coisa de você querer mostrar que você tem poder em cima de um teoricamente menor. Eu não sei se é uma questão de espezinhar pelo puro prazer de se ter uma alma tão mesquinha e pequena. Eu não sei o que é. Não sei. Por isso que eu estou te falando, porque eu lembrei disso. E aí fica. A primeira questão, isso poderia ser configurado um assédio moral? A segunda questão, te contei isso porque você disse agora sim. Geralmente essas situações acontecem porque a pessoa quer tirar o funcionário. Mas e nessa situação que ela não queria que a pessoa fosse embora? Talvez para poder espezinhar a pessoa. Então, tá aí, por isso que é legal a gente entender o fenômeno no geral, né? Mas estar sempre atento ao fato da possibilidade das singularidades do caso, né? Então, esse caso aí, Bia, me parece uma atitude perversa da diretora, né? Segurar a servidora lá, já que essa servidora não se adequa àquela legislação, aquele modus operandi, né? Que ela quer impor lá ao ambiente. O passo a passo seria o mesmo. Ou gravar uma reunião dessa, solicitar em ata, colocar em ata essa queixa, olha, eu preciso tirar o dia eu tenho o direito pela lei tal de me ausentar e a diretora está pedindo, está condicionando eu não tirar, enfim, pedir para colocar isso na ata. Eu duvido que a Pereira tenha feito isso. Porque se bota no documento, ou então uma ouvidoria, né? Porque se ninguém ali quiser fazer isso, mas a representante dos funcionários é amiga da diretora e não quis colocar isso. Então passa para as instâncias superiores. Vai passando, entendeu? Mas isso não seria configurado um assédio moral, uma vez que ela expôs essa pessoa, ela chamou todos os colegas, todo mundo, para imprensar essa pessoa contra a parede? Eu estou dando a você situações hipotéticas, casos que... assim, eu estou tentando ver as situações, sim, entendeu? Então, isso no Código Civil é ameaça. Isso está previsto no Código Civil, ameaça. Ela está sendo ameaçada, está sendo coagida. Ela pode ir na delegacia e dar parte, entendeu? Isso não é assédio moral necessariamente. Dentro dessa literatura, né, que eu tenho utilizado, né, onde o esforço da Marie-France Hirigoyen é justamente isso, redefinir o assédio moral. A gente precisa redefinir o assédio moral. Até porque esse caso aí que você acabou de contar é um caso de ameaça, de injúria, né? Isso já está previsto no Código Penal. Pode ir lá na delegacia e dar queixa, entendeu? Reúne inclusive, provas, alguém que possa depor junto com você e toca para frente. Inclusive, a Eduarda Lima está falando a mesma coisa. Cadê aqui? Já passei por uma escola. Boa noite, viu, Eduarda? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Já passei por uma escola que o servidor que queria sair, o diretor dizia: quer sair? Seu castigo é ficar. Olha isso. Mas é porque a gente não... O ser humano enlouqueceu, gente. É lamentável. A gente está vivendo a barbárie no macro
não é por acaso, porque no microcosmo das escolas a gente também vive muitas cenas de barbárie, muitas situações de barbárie. Então, essa barbárie que a gente vive hoje na macropolítica brasileira, ela é o reflexo do que acontece no micro. E no micro, se você for olhar, são raros os SECs de escola que funcionam decentemente. Fala, Luiz Sebastião, meu camarada, te amo. Uma outra situação que eu vou te dar dessa mesma diretora cometida nos tempos atuais, digamos assim. Gente, a gente está com 27 segundos no Instagram, mas vai acabar e a gente vai entrar de novo, tá, Anderson? Tá então bom, fica tá. aí, entra de novo. Vai acabar o tempo, ó. Vou contar junto. 10, 9, 8, 7, 6. Não esquece, é para você entrar de novo porque não acabou. 2, 1, 0. Agora vai. Gente, a gente está no Facebook, só um minutinho para a gente reentrar no Instagram. Tem bastante gente aqui mandando pergunta, fazendo colocações. É uma live importante, marquem seus colegas, porque a gente tem sim que aprender as coisas. Conhecimento é poder. Então, a gente vai usar o tempo que a gente está aí para poder aprender, beleza? Não serve para você? Marca teu colega, de repente serve para ele. Ou então, compartilha a live, marca teus colegas. Ou então, manda pelo WhatsApp para o seu colega, beleza? A gente tem que formar uma rede de solidariedade. É um pelo outro. É uma luta sempre de classe. Então, a gente está junto aí para poder aprender. A gente já está entrando novamente. Peço ao professor Anderson Paulino, que inclusive é uma grande honra estar com ele, que me chame novamente no Instagram, para eu dizer a outra situação que aconteceu agora nos tempos atuais. Vamos lá. Professor Anderson, estou só esperando você reentrar, tá? Pessoal do Instagram, entra novamente aí, ó. Já entrou, Bia? Eu não tô conseguindo. Já entrei. Tá ao vivo. Já está ao vivo no Instagram? Falaram para mim que tá ao vivo. Tá ao vivo. Agora tá ao vivo. Vamos lá, sim. Pessoal do Instagram, entra aí para a gente continuar o assunto. Estou dando só um tempinho para você entrar aí. Não esqueça de deixar a sua curtida aí, ok? Não esqueça de curtir a página do Facebook, não esqueça de curtir o Instagram também. Vamos lá. Não esqueça de curtir o Instagram. Opa, quanto tempo! Vamos lá. Olha, tem um monte de gente mandando mensagem assim, faz a minha pergunta, faz a minha pergunta. A gente vai fazer a pergunta. Vamos lá. Essa situação, eu vou parar de dar exemplo e vou para as perguntas, que eu estou quase apanhando aqui, entendeu? Vamos lá. Essa mesma pessoa que cometeu isso há anos atrás, o que acontece? Uma residente que está nessa escola está enlouquecida porque a diretora, ela é uma residente relativamente nova e a diretora falou que ela é residente, que ela não pode sair do espaço da escola. Ela não pode sair de casa. O que me diz sobre isso, professor Anderson Paulino? Então, a primeira coisa que essa residente tem que fazer é ler existe um documento. Realmente, o funcionário residente, ele é pessoa de confiança da direção, tá? Ele é um cargo de confiança. Mas ele tem que ler, existe uma resolução, não sei se é resolução, mas é um documento que a pessoa assina, né? Onde nesse documento consta os direitos e os deveres dela.
Então, é se apropriar disso. Eu não sei se mudou esse documento, já tem muito tempo que eu fui diretor, a última vez que eu fui diretor foi em 2012. Pode ser que tenham ajustado esse documento, mas também mudar muito, eu duvido que tenha mudado. Então, está lá nesse documento, está os seus direitos e os seus deveres. Tem realmente algumas coisas que você deve fazer, porque está documentado lá, né? E o que não está documentado, não tem essa. Vai ser, no máximo, negociado, né? Mas não tem como o diretor te obrigar a fazer, porque se ele quiser te obrigar a fazer, é abuso de poder. E abuso de poder, a gente já sabe como a gente vai tratar. Com certeza. Vamos lá, pergunta... porque tem tanta pergunta aqui. Fez sucesso, hein? Estou quase apanhando por causa desse negócio dessas perguntas. É porque a gente precisa ter informação. E eu acho que essa falta de informação é que faz com que a gente acabe aceitando situações das quais a gente não tem que aceitar. Então, essas lives que a gente está promovendo na minha página lá e tal, no Instagram, é justamente para a gente entender que a gente tem deveres, mas a gente também tem direitos, né? E aí, o que eu percebo nas pessoas é uma dificuldade muito grande de se procurar esses direitos. Elas até sabem que elas têm o direito. O problema é que quando você vai falar para elas procurarem, não, mas aí vão contar para o meu diretor, e aí vão me perseguir, e aí como uma tentativa de tipo assim, não aguento mais, eu vou pedir para trocar de escola, mas também muitas vezes não se consegue. Então, assim, o que eu percebo é que existe um certo nervoso em torno disso, entendeu? Mas vamos lá. Na educação, o gestor imediato deve autorizar o professor a fazer cursos de extensão, especialização ou capacitação. Mas o argumento é sempre o mesmo. Não pode porque não tem ninguém para colocar no lugar. Eu perco meu direito de estudar e me capacitar? Isso é considerado uma forma de assédio? Ou seja, o diretor não dá autorização para o cara estudar. De repente, um exemplo, um mestrado da vida. Ele não consegue fazer os dois, né? Mas ele tenta usufruir um direito dele. O problema é que o diretor disse que não dá porque não tem uma pessoa para colocar no lugar. E aí vem uma questão muito tipo assim, essa é a minha opinião, que não está baseada em absolutamente nada. Mas quando eu estive no Ministério Público, me foi falado que o direito da criança vem antes. Então, o que acontece? Eu acredito que isso não é um caso de assédio, mas eu não sei, não sou a dona da verdade. Eu quero saber o seguinte, quando o professor, o funcionário, enfim, solicita esse direito de estudar, ele está cometendo algum tipo de assédio, está ferindo o direito de alguma forma? Eu entendo que não. Aí vai depender muito de cada sistema de ensino. Eu vou falar do que eu sei no município do Rio, por exemplo, existe uma legislação, né, que organiza isso, né, essa questão de licença para fazer mestrado e doutorado. Então, nesses casos, não tem jeito. Você vai ter que procurar a lei do lugar onde você trabalha, a lei do município, do estado. Vai ver se tem alguma lei que respalde o estudo do servidor público, a formação continuada do servidor público. E o que tiver dentro da lei, você tem o direito de exigir. E o que não tiver previsto em lei, aí realmente não tem como. Realmente não tem como você chamar isso de assédio moral. Tá, pergunta da Bia. Com o professor, posso pedir um registro em ata por ter sofrido assédio de um colega e essa ata ser redigida somente pela direção? Ou o SEC tem que estar sempre presente
ou quantos membros presentes. Ou seja, tem várias perguntas aqui. Sim, tem várias. Se ela pode pedir, a primeira que eu entendi é, junto do colega que teve o problema, posso pedir um registro em ata, por ter sofrido assédio? Primeira pergunta. Essa ata, e se essa ata for redigida, ela vai ser somente pela direção? Ou o SEC tem que estar presente na hora de redigir essa ata e outras pessoas também para serem testemunhas? Ou seja, ela pode pedir esse registro em ata porque ela sofreu um assédio? Quem redige essa ata é a direção? Mas só a direção redige ela sozinha ou alguém tem que estar presente para poder ver se está tudo certo? Então, realmente tem várias perguntas aí, Bia. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Se ocorreu, essa pessoa me parece que ela é professora, né? Então, se ela é professora, ocorreu algo entre ela e um professor, primeira coisa que é importante, isso não é assédio. A gente tem que parar de utilizar o termo assédio para qualquer desentendimento, para qualquer conflito, para qualquer... até agressão. O professor bateu na professora, na escola. Está errado? Está totalmente errado. É ilegal, mas não é assédio moral, percebe? Então, qual é a diferença de assédio para as outras situações? Para ficar muito clara para o pessoal, qual é a diferença entre um assédio, de fato, e as outras situações? Então, aqueles componentes importantes, mas eles são subjetivos, né? Humilhação e discriminação. Só que humilhação e discriminação são dois componentes que estruturam o assédio, mas eles são muito subjetivos. Tem gente que se magoa mais facilmente do que outros, entendeu? E aí é por isso que você tem que agora buscar os outros componentes que caracterizam o assédio. Então, a repetição no tempo. Esse é muito importante, né? A duração, né? No mínimo, em serviço público, a literatura fala de, no mínimo, 4 a 6 vezes de recorrência, percebe? Essa tentativa de excluir a pessoa do convívio, né? Tem esse elemento também, nem sempre, mas também acontece. Então, não é toda humilhação e toda discriminação que pode ser chamada de assédio. Então, por exemplo, essa professora ela podia ter feito 2 coisas. Primeiro, ela sozinha pegar a ata de ocorrência, não tem ata de ocorrência na escola, aquela que a gente anota, o garoto caiu na aula de educação física, aí pega lá e anota, né? Botou gelo, não sei o quê. Então, essa ata de ocorrência, se a professora quiser, ela pode sozinha redigir ali o que aconteceu, é a versão dela, assinar e pedir para o diretor tomar ciência e encaminhar o caso, né? Agora, ela pode também chegar no representante do SEC dela e pedir, olha, eu quero na próxima reunião do SEC, quero colocar um item na pauta, que foi o caso que aconteceu hoje comigo e o professor fulano de tal. Percebe? Tem 2 caminhos. Para isso, é importante que a escola, no início do ano, primeiro dia do ano, defina quais são os canais oficiais de comunicação. Na minha escola, a primeira coisa que eu faço é isso, perguntar, diretora, qual o canal oficial de comunicação da escola? Isso está escrito aonde? Aí ela oficializou num documento que a comunicação entre a escola e os professores se dá via e-mail institucional da escola ou informes internos. Ponto. Então, grupo do WhatsApp não é o canal oficial. Se ela, no início do ano, falou, não, e-mail institucional e grupo de Zap, beleza.
Então, essa professora vai nos canais oficiais da escola e vai redigir lá que quer que coloque na ata uma pauta para ela discutir isso no segmento. Então, vai depender do modo como ela quer resolver a coisa. Ela pode tentar ela própria resolver isso, que me parece mais um conflito do que qualquer outra coisa. Ela pode tentar resolver pessoalmente com a pessoa, ou se não deu, foi uma coisa muito intensa, recorrer ao representante do segmento, ou registrar em ata de ocorrência da escola, ou enviar o fato ocorrido pelos canais institucionais da escola. E aí o diretor vai receber, não vai poder dizer que não sabia, e ele vai ter que tomar as providências para encaminhar aquilo. Existe a possibilidade de um servidor, seja da esfera estadual, municipal, federal ou qualquer coisa assim, pedir para abrir uma ata, né? E aí, antes dessa pergunta, vem uma pergunta que é: ata, no caso de assédio moral, a gente fala de educação porque a gente é da educação, mas a live não é só sobre educação, a live é para falar de assédio moral, o nome já diz, na gestão pública. Pode ser qualquer, né? Pode ser gestão estadual, federal, municipal, pode ser nos tempos atuais, no tempo anterior a esse. A gente não está falando de A ou de B, a gente está falando de situações. Nós discutimos ideias, não pessoas. Mas a questão abrir ata. É algo que eu vejo, porque eu estou na educação. Mas esse mesmo procedimento é tomado também em outras secretarias. Um exemplo, a Guarda Municipal. Ele sofreu uma situação de assédio. Lá também é assim. O que eu estou perguntando é algo do tipo: existe algo na legislação que meio que coloque tudo isso num patamar só? A Guarda Municipal, qualquer outra secretaria, tudo em relação a assédio tem que ser registrado em ata? Existe a possibilidade de ser negado o registro dessa ata? Então, Bia, é por isso que eu falei da importância de você conhecer quando você chega na sua unidade de saúde, quando você chega no seu posto da guarda, quando você chega lá no parque, no zoológico, que você toma conta. No local de trabalho, você precisa saber qual é o canal ou quais são os canais oficiais para comunicação. E isso tem que estar amarrado, tem que estar definido oficialmente, institucionalmente. Então, na educação existe essa facilidade dessas instâncias de representação, os conselhos, né? Mas em outras áreas, como saúde, administração, fazenda, habitação, eu acredito que não existam esses conselhos, né? Então, você vai ter que comunicar um ocorrido para o seu superior pelos canais oficiais. Se aquela trabalha na Secretaria de Habitação, se ali não tem um canal oficial, você vai ter que ir na ouvidoria da prefeitura, entendeu? Agora, o melhor é que se busque internamente, né? Se não conseguir internamente, não existe internamente um canal oficial, o que eu acho muito difícil, né? A gente está na era da comunicação, não haver numa secretaria, numa prefeitura, um canal oficial de comunicação é muito difícil, né? Então, busca esses canais oficiais para registrar o assédio, não, para registrar o fato que te aconteceu. E a partir desse conjunto de registros de fato, vai registrando, e vai chegar num tempo, 4 meses, 3 meses, de se reunir uma quantidade suficiente de documentação para fundamentar a sua queixa de assédio. Percebe? Percebo. É possível que você peça para abrir uma ata e isso seja negado? Se for negado, é abuso de poder. É abuso de poder. Você pode tanto pedir uma pessoa para testemunhar,
né? Hoje tem essas facilidades aí de faz uma live. Aqui, gente, ó, eu estou aqui com a Bia, minha diretora Bia, ela não está querendo me dar a ata. Enfim, encontra uma forma o Luiz está me sugerindo corregedorias, né? Seriam as ouvidorias, né? É que eu acho que a gente tem que buscar sempre primeiro esgotar as possibilidades de resolver ali na paz, na amorosidade, na fraternidade, na civilidade, né? É por isso que a gente tem que falar de assédio moral no serviço público, Bia, porque está se investindo muito pouco em mediação e solução de conflitos, em comunicação não violenta. A gente não tem... Eu estou há 20 anos no município, nunca tive uma possibilidade de estudar sobre isso, de me capacitar com relação a isso. Se você pegar a quantidade de ouvidorias, de sindicâncias e inquéritos que acontecem em qualquer prefeitura, pelo Brasil afora, você vai ver que mais da metade delas, o problema é problema de relacionamento entre as pessoas. Inclusive, comunicam. Com certeza. E assim, inclusive eu defendo muito concurso de orientador pedagógico. Eu trabalhei no Estado e eu lembro que aconteciam certas situações onde o orientador pedagógico conversava com os professores, conversava com os alunos, ele meio que fazia... Eu esqueci o nome dela, esqueci mesmo, foi numa escola que eu trabalhei do Estado, ali no Campinho, ela trabalhava até no turno da noite. Eu conversei muito com ela uma vez sobre o que fazia um orientador pedagógico, né? E ela disse para mim que ela falou exatamente assim para mim: eu faço uma coisa que eu gosto, eu fico tentando mediar os conflitos. Eu até ri e falei assim: mediar conflito é quase uma boxeadora, né? Fazer assim, pá, ela é quase isso aí, ela brincava comigo. O que eu quero dizer? No município, falando agora do Rio, que eu trabalho no Rio, eu acho que falta um concurso desse, de orientador pedagógico. Porque, assim, o que a gente tem são situações onde temos salas cheias, né? E aí, de novo, eu vou falar, gente, não estamos falando de agora, a gente está falando de problemas que já vêm há muito tempo. E a gente tem salas muito cheias, profissionais muito sobrecarregados e uma proximidade muito grande com as crianças, até porque a faixa etária é maior, quer dizer, é menor que a do Estado, por exemplo. E a gente não tem essa figura a qual a gente tem ali na simbologia de tipo, vou pedir uma orientação. Tanto a nível pedagógico mesmo, que o nome é orientador pedagógico, mas até mesmo como mediar esses conflitos ou tentar apaziguar as coisas, né? Porque aquilo, quando tudo é fogo, é mais fácil tacar fogo, né? Então, assim, a questão é que falta essa pessoa para fazer isso. Então, eu estou falando por mim, eu defendo imensamente um concurso para orientador pedagógico. Eu acho que a rede precisa. E mais, eu acho que a rede precisa de cursos e mais cursos de mediação de conflito, capacitações, né? Assim como eu defendo que a rede ofereça muitos cursos sobre identificar um pouco, que seja, a questão das crianças especiais, né? Porque a gente tem professores na rede. Eu mesma, eu peguei um aluno no início do ano que eu nunca tinha ouvido falar da questão dele. E eu tive que estudar. Eu procurei. E, gente, alguém me ajuda, porque assim, está faltando muito isso. Então, assim, voltando para a questão do assédio, eu acho que é um grande problema isso daí, a gente não ter na rede uma figura a quem os professores possam procurar e até mesmo a direção, porque o que se percebe, você começa a jogar, um exemplo que eu estou dando, o aluno de um para outro e manda o aluno para a direção devolve o aluno daquela
a pouco está todo mundo se estranhando. Aí pega a famosa pinimba e daqui a pouco começa aquelas situações péssimas que a gente sabe. Então, eu até que acabei fugindo um pouco, mas só para pontuar que eu realmente defendo muito um concurso de orientador pedagógico para a rede, sabe? Mas e para psicopedagogo também, porque eu acho que a rede está precisando de psicopedagogos, né? Mas voltando à questão, o assédio, então, ele fica caracterizado quando há não só uma situação, digamos, ruim, mas quando há repetição disso em uma extensão desse tempo, né? O tempo começa a se estender, esse profissional começa a receber essas situações ruins constantemente, e aí eu quero entrar nessa questão. O profissional vai recebendo isso, recebendo isso, recebendo isso. O que acarreta para o profissional e para o aluno desse profissional que está só pegando essa coisa toda? O que acarreta para esse profissional essas situações de assédio, enfim, e isso atrapalha a aprendizagem dos alunos? Isso prejudica os alunos de alguma forma? Totalmente, Bia. Sua pergunta é uma pergunta muito importante para você ver por que a gente precisa redefinir o assédio moral e combater o assédio moral fortemente. E te digo mais uma vez, a Câmara de Vereadores do Rio tem um papel importante, que é aprovar uma lei de assédio moral. O Estado do Rio tem uma lei, e até uma boa lei de assédio moral, desde 2002. E o município, Cidade Maravilhosa, Cidade Olímpica, não tem uma lei de assédio moral. Vamos batalhar para que isso aconteça. Sim. Batalha, sabe por quê, Bia? Porque, para responder a sua pergunta, eu vou usar o meu exemplo pessoal. Eu tenho 20 anos de município do Rio. Do meu primeiro ao meu 17º ano, 17 anos dentro dessa rede, eu jamais tirei uma licença médica na minha vida. Jamais. Pode pegar a minha vida funcional no município do Rio. 17 anos eu nunca tirei licença médica. De agosto de 2017 para cá, eu já devo ter pelo menos aí mais 90 dias ou 100 dias de licença. Porque você vai se deteriorando psiquicamente e, óbvio, o seu corpo vai somatizar, você vai, de alguma maneira, começar a apresentar sinais físicos desse estresse psíquico, que é o assédio moral. E aí isso vai impactar diretamente na qualidade da aprendizagem da criança, vai impactar diretamente na qualidade da sua aula, vai impactar na qualidade do ambiente da escola, né? A minha escola, a gente vive um ambiente lá que é muito ruim, é tóxico, né? A gente chama de ambiente tóxico. Por quê? Porque eu vivi, na minha escola, um assédio moral misto. Assédio moral misto é quando vem de cima para baixo e horizontal, né? E isso envolveu tanta gente, tem tanta gente envolvida que a coisa ficou tóxica, entendeu? Então acaba que é ruim para todo mundo. Afeta a saúde, né, do servidor. De todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E é por isso que a gente tem que redefinir o assédio moral. O primeiro passo é redefinir o assédio moral. A gente tem que parar com essa história de chamar tudo de assédio moral. E a gente precisa criar, então, antídotos, né? Um deles é a lei, mas outro deles pode ser criar uma equipe interna na SME para lidar com isso, né? Formar pessoas, formar os diretores em solução e mediação de conflitos, em comunicação não violenta, coordenadores pedagógicos também, enfim, criar núcleos de atendimento para casos de assédio, não tem nada disso, né?
Desde 2018, aquela CPI lá na Câmara orientou que se fizesse isso e nada se fez, né? Por quê? Porque não há interesse em combater o assédio moral no serviço público atualmente no Rio de Janeiro. Já que a gente está falando de afetar a saúde dos servidores, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde mental dos servidores, né? Porque a criança, quando a gente não está bem, a criança sente, né? Principalmente as crianças nas suas mais tenras idades e tal. Então, a gente precisa, o adolescente também sente isso, né? Eu acho que é necessário falar de saúde mental, sim. Eu gostaria imensamente de te agradecer. Eu acho que a gente podia ficar mais tempo mesmo, porque é um assunto muito extenso, né? E eu acho que passa por muita coisa. E a gente está, inclusive, agora em tempos muito complicados, né? Onde querem mexer na estabilidade do servidor público, e aí isso é um retrocesso, eu sou radicalmente contra isso. Para mim não tem direita, esquerda, lado, tem servidores públicos, entendeu? E eu acho que o assédio mesmo vai aumentar imensamente se essa reforma passar. E eu tenho um grande receio disso, né? Então, é muito importante saber o que é assédio. Procurem pessoal na internet. O professor Anderson Paulino, eu vou marcar o perfil dele nos comentários, tanto do Instagram quanto do Face. Tem dúvida? Procure. É uma pessoa muito inteligente, que vem estudando o assunto há um bom tempo, né? Uma pessoa, inclusive, muito entendida de educação. A gente conversa muito sobre essas coisas assim, a gente não fica... É uma coisa que eu gosto muito do Anderson, a gente não fala de ninguém, a gente só fala das nossas coisas, né, Anderson? Então, assim, acho muito legal isso daí, a gente discute projetos, melhorias, e para mim é uma honra ter uma pessoa tão esperta, tão inteligente, tão sagaz. Tenho orgulho de você, cara. Tenho muito orgulho de você. Muito obrigada por todo mundo que está aí. Tem dúvida? Deixa lá nos comentários. Peço encarecidamente que o professor Anderson Paulino, quando tiver um tempo, se puder responder, tenho certeza que ele vai lá nos comentários e vai responder o pessoal, porque ele é uma pessoa muito gentil. Então, muito obrigado. Eu gostaria, inclusive, já de deixar um convite. Você foi subsecretário, né, em São João, não é isso? Foi. Eu gostaria de fazer uma live, já fica o convite, caso queira aceitar. Caso não queira aceitar, eu ligo para você te obrigando. Mas já fica o convite para uma live para a gente falar sobre projetos de educação. Eu gostaria de ouvir os seus projetos de educação para a gente melhorar isso. E gostaria também que você, internauta, participasse, dando as suas sugestões para a gente melhorar isso. E quando eu falo melhorar, não é só melhorar os índices, não. Melhorar as relações, melhorar o olhar sobre o outro, melhorar o olhar sobre as crianças. Então, já fica o meu convite para a gente fazer uma live sobre projetos de educação. Ótimo. Eu topo na boa, Bia. A hora que você me convidar, já está convidado. Aí. Uma grande noite para todo mundo, em especial para o Anderson, para a família dele, para o filho dele que estava aí na live também. Muito obrigada, pessoal. Tem dúvida? Deixa aí que a gente procura responder, beleza? Um grande beijo para todo mundo. Valeu. Esquenta aqui. Ah, gente, mãe, não vi isso.
encerrar a vídeo. Não, é embaixo.